Olá, começa agora o JR Entrevista. Nós recebemos hoje a doutora em Direito Privado pela Alemanha, Laura Schertel. Ela também é professora adjunta de Direito Civil na Universidade de Brasília. A doutora Laura é também autora de livros, entre eles Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor. A gente começa agradecendo muito a senhora pela presença aqui na nossa entrevista e vamos começar falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que está aguardando aí a sanção do presidente. Mas qual é a avaliação da senhora sobre essa lei aqui para o país? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma grande conquista da sociedade brasileira. Isso porque ela visa proteger o cidadão brasileiro, proteger os seus dados, as suas informações pessoais. E essa lei ela protege esses dados e essas informações tanto quando eles são tratados pelo setor público, quanto também pelas empresas. Então, ela é uma proteção bastante abrangente. Além disso, ela traz uma regulamentação única. Pela primeira vez, a gente tem uma regulamentação geral. E isso também traz mais segurança para as empresas e para os órgãos públicos. Isso vai permitir também maior inovação quando esses entes privados e públicos tratarem dados pessoais. Por isso que eu acho que é uma grande conquista que foi por tanto tempo discutido, foi mais ou menos cerca de 8 anos que foi discutido isso na nossa sociedade e acabou sendo aprovada por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Doutora Laura, a senhora participou do anteprojeto, né? Quando vocês foram elaborar, vocês buscaram justamente essas áreas, essas lacunas que existem ainda quando a gente fala de proteção de dados? Exato. Essa discussão começou no Ministério da Justiça em 2009. Então, começamos a discutir junto com uma série de professores, inclusive o professor Danilo Doneda, que também trabalhou no anteprojeto. E a gente percebeu que havia uma grande lacuna no Brasil, porque a gente tinha apenas leis setoriais. Então, você tinha um Código de Defesa do Consumidor, que tinha um artigo sobre proteção de dados. Você tinha algumas poucas outras leis que tratavam disso. Então, na verdade, era uma grande lacuna que a gente tinha, um grande déficit, quando, na verdade, hoje a gente está em plena sociedade da informação. O principal insumo, o principal ativo, como se diz, a principal moeda hoje da nossa sociedade e do nosso capitalismo é o dado pessoal, é a informação. Então, é fundamental fazer essa regulação. No Ministério da Justiça, isso foi então entre 2009 e 2010, nós pensamos digamos, nos inspirar nas principais experiências internacionais. E em relação a isso, a gente se inspirou muito fortemente na diretiva europeia, mas a gente olhou também muito, olhando, digamos, com muito cuidado também para a legislação brasileira, para que essa legislação também, digamos, não fosse apenas um transplante, como se diz, algo que se pega do exterior, mas que ela também tivesse esse cuidado de se adaptar e olhar as especificidades do Brasil. E por isso que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, embora tenha essa adequação muito clara com a União Europeia, com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ela também tem, digamos, fortes inspirações no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor e nas nossas legislações. Eu acho que por isso que ela eu diria que ela é uma grande mescla. E é fundamental que ela precisa dialogar, digamos, também com esses parâmetros internacionais, porque a gente sabe que o dado, a natureza do dado é fluir, ou seja, um dado do Brasil, ele pode ir para a China, ele pode ir para os Estados Unidos, ele pode ir para a Alemanha, com um clique apenas, de qualquer empresa. Então, a gente precisa que a nossa legislação dialogue com os regulamentos internacionais, mas ela também precisa dialogar, acima de tudo, com a nossa legislação. E eu acho que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados faz isso muito bem. Ela conseguiu esse equilíbrio tão importante. Bom, doutora, nós vivemos num mundo, numa época aí de muita vigilância constante e até de espionagem e pouca sobra de privacidade nesse momento, né? Essa lei, ela resolve essa questão, ela garante o direito de todos nós ao não termos nossos dados espalhados por aí. Olha, com certeza. Esse é o grande objetivo da lei. O grande objetivo da lei é se impedir que se criem estados de vigilância, é se impedir que a gente seja colocado o tempo inteiro sob vigilância. Isso porque a gente sabe com as tecnologias que a gente tem hoje, é possível você praticamente rastrear uma pessoa o tempo inteiro, 24 horas por dia. Nós estamos 24 horas por dia nos nossos celulares, nos nossos notebooks, utilizando aplicativos. Então, é claro que a tecnologia permite essa vigilância, mas é o direito que precisa restringir essa vigilância.
O direito precisa, na verdade, essa é a lógica da lei, precisa, de novo, dar a titularidade da informação para aquela pessoa. Ou seja, quem controla a informação daquela pessoa é ela própria. E isso está muito claro na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala de um princípio da autodeterminação informativa. É o princípio de que todas as pessoas devem ter controle sobre as suas informações. É o princípio de que todas as pessoas devem saber quando os seus dados são tratados. Né? Afinal, quando a gente está falando de dados, e você muito bem colocou o problema da vigilância, dados e informação, ela é poder. Né? Quem tem mais informação sobre a gente tem um poder maior. Então, a lei ela busca reequilibrar esses poderes. E eu acho que é por isso que ela é tão relevante e vem num momento tão importante no mundo e também da sociedade brasileira. A senhora falou de pegar um modelo europeu, né? Muita gente vai, com certeza, assistindo a sua fala, vai questionar isso. Nossa, mas o Brasil é completamente diferente. Então, eu queria que a senhora esclarecesse um pouco quais são as características europeias que se enquadram às brasileiras, ou é tudo igual, ou não, é muito diferente. Quais são as realidades que fizeram com que vocês bebessem dessa fonte e trouxessem isso para o Brasil? Excelente. Quando a gente fala de modelo europeu, na verdade, a gente está falando de um modelo de você ter uma lei geral de proteção de dados. E me parece que por que o Brasil acabou escolhendo esse modelo? Porque era um modelo que se adequava muito também à nossa realidade. A ideia de você ter uma lei geral que regule toda essa área, né? Então, ou seja, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se aplicar ao setor público, então, aos órgãos públicos, às empresas públicas, vai se aplicar também à sociedade, digamos, ao terceiro setor, e, sobretudo, também às empresas privadas, pequenas, médias e grandes. Então, quando você tem uma lei única, geral, que busca tratar todos esses setores de uma forma harmônica, isso faz com que o direito daquele titular de dados, né, que é o cidadão, ele é mais forte, porque é um direito único. Né? A pessoa, ela é titular daqueles dados, é ela que tem uma autonomia sobre os seus dados, seja independente se ela está de frente a uma empresa, se ela está de frente a, digamos, a um órgão estatal. Então, a gente entende que essa lei geral é isso que se assemelha ao modelo europeu. A ideia de você ter uma única lei regulando tudo, por quê? Porque isso traz mais segurança jurídica para as empresas e para os órgãos. Todo mundo sabe qual que é a lei que está valendo, qual que é o parâmetro que está valendo. É um parâmetro único, mas, sobretudo, isso traz mais, digamos, eu diria que isso fortalece o direito do cidadão, o direito fundamental do cidadão à proteção de dados. Por quê? Porque ele tem uma lei única que, digamos, garante esse direito, independente se ele está no mercado, se ele está, digamos, frente ao Estado. Né? Isso me parece também muito, digamos, condizente com a nossa Constituição Federal. Quando a Constituição diz que a dignidade da pessoa humana vai ser protegida, ela vai ser protegida em qualquer situação. Né, no mercado, fora dele. Então, eu acho que, nesse sentido, o modelo europeu que a gente falou da lei se adequa muito a essa ideia. E a gente já tem também leis no Brasil, digamos, horizontais, que se assemelham à Lei Geral de Proteção de Dados, como o Código de Defesa do Consumidor, que também é uma lei geral que se aplica a todo o mercado de consumo, a Lei de Defesa da Concorrência, que também é uma lei que se aplica, digamos, horizontalmente a várias situações. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente escolheu um modelo mais protetivo e que também gerasse mais segurança jurídica para todos os controladores de dados. Agora, a senhora falou que o Brasil se inspirou em algumas legislações europeias. O Brasil estava muito atrás, demorou muito para chegar, para ter essa legislação? Nós estávamos bastante atrasados, sim. Isso porque essa discussão na Europa, ela surgiu na década de 70 e também nos Estados Unidos. Isso, quando começa toda essa, digamos, quando a gente começa a ter uma tecnologia de processamento de dados que permite um processamento rápido de dados, um fluxo rápido, uma transferência de dados entre países e entre empresas, a gente já tem na Europa e nos Estados Unidos, em diversos países, a gente vê surgindo essas leis gerais de proteção de dados. E no Brasil a gente ainda não tinha isso. Né? O que a gente teve era, digamos, com a nossa Constituição Federal, a garantia de habeas data, que era uma garantia interessante, mas que nunca foi muito aplicada na prática. E a gente depois... você ter acesso à informação quando ela não é divulgada, né? O habeas data. Exatamente. Ela é uma garantia constitucional muito importante, mas ela nunca foi usada na prática, né? E a gente também tinha um Código de Defesa do Consumidor em 90. Mas, na verdade, a gente nunca teve uma regulamentação geral sobre esse tema. Então, certamente, a gente estava bastante atrasado. O que eu acho é que a gente acabou, digamos, utilizando esse tempo todo para produzir uma lei bastante sólida, bastante equilibrada e com muita inspiração
tanto em modelos estrangeiros, mas principalmente nas leis, digamos, que deram certo no Brasil. Então, o Marco Civil da Internet, a gente consegue ver princípios e fundamentos do Marco Civil na LGPD, a gente consegue ver princípios e fundamentos também do Código de Defesa do Consumidor na Lei Geral de Proteção de Dados, e isso me parece muito importante, porque a gente tem, então, essa lei que não é uma lei, digamos, uma cópia, né, do exterior, mas muito pelo contrário, uma lei que se adequa à nossa realidade. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais. Professora, eu queria saber o seguinte também. Esse projeto, ele na prática, ele tem algumas exceções, né? Não se aplica quando o assunto é segurança pública. Estamos falando também de não aplicabilidade do projeto em defesa nacional e para fins acadêmicos. Como é que vai definir, em que ponto vai ter que recorrer à Constituição? Como é que vai ser essa definição para não se aplicar a lei, as punições que a lei vai prever? Excelente. Bom, basicamente, essa é uma ótima pergunta. Basicamente, como a gente vê, as exceções são poucas. Então, a lei vai se aplicar, como eu coloquei, ao mundo online, ao mundo offline, às pequenas, médias e grandes empresas, ao setor público e ao setor privado. Então, é uma aplicação, digamos, bastante geral. Basta para isso que uma pessoa trate um dado pessoal, ou seja, qualquer situação em que há uma coleta de dados pessoais, coleta, circulação, transferência, cancelamento, qualquer coisa que eu faça, digamos, com um dado pessoal, um dado que eu identifique uma pessoa ou que eu possa identificá-la, esse conceito que é central na lei, eu vou aplicar a lei. Quais são as hipóteses de exclusão? A lei entende que, quando a gente fala de segurança nacional, especialmente quando a gente fala de investigação criminal, a lei entende que era necessária uma outra lei específica. Então, essa lei específica, inclusive, está sendo trabalhada hoje pela Câmara dos Deputados. Então, o presidente Rodrigo Maia criou uma comissão específica, inclusive eu também estou nessa comissão, eu sou relatora dessa comissão. Nós temos como presidente o ministro Nef Cordeiro, do STJ, e estamos, então, elaborando um projeto de lei específico de proteção de dados para a área criminal. A ideia é que nenhuma área deve ficar descoberta, mas entendemos que, isso foi o legislador, né, que entendeu que era preciso normas específicas para tratar de um tema tão delicado como é esse da investigação criminal. Outro elemento que está excluído dessa lei. Se nós, por exemplo, ao gravarmos nomes e telefones na nossa agenda, então significa que a gente está usando para fins estritamente pessoais e não econômicos, não comerciais, isso também está excluído da Lei Geral de Proteção de Dados. Todo o restante, né, qualquer coisa que uma empresa faça, que uma entidade sem fins lucrativos faça com um dado pessoal, esse dado que possa identificar alguém, ou seja, nome, telefone, CPF, mais, né, do que isso. Acho que é interessante a gente pensar o que seriam dados pessoais. Sempre quando a gente fala de comportamento, dados relacionados ao comportamento de alguém, isso também são dados pessoais, porque eu posso identificar alguém quando eu anoto como é que é o comportamento dela, certo? Então, a lei vai se aplicar nessa maioria das situações. As exceções são muito, digamos, muito pequenas, né? Como nesse caso a segurança nacional, investigação criminal, segurança pública ou o uso estritamente pessoal e não comercial. E tem também a questão do uso psicológico de dados, né, doutora? Só para a gente lembrar, assim, muito se falou na época das últimas eleições norte-americanas da questão que foram usados dados em relação a racismo, a armas, e foram inúmeras discussões sobre essas questões, né? Então, assim, como é que a lei prevê isso? Também é tratada essa questão do lado psicológico no uso de dados? Eu diria que de alguma forma é sim. Se a gente for pensar, qual que é o fim último dessa legislação, né? Para que ela foi, digamos, editada? E essa é uma excelente pergunta. Ela foi editada para que o cidadão tivesse autonomia e autodeterminação sobre os seus dados. Porque o que são, na verdade, esses dados? Esses dados representam a sua personalidade. A gente chama até mesmo de como se fosse um retrato digital daquela pessoa, né? Um retrato virtual. Se eu somo aqui todas aquelas informações que nós compramos, do que eu comprei na farmácia, com as informações daquilo que eu comprei no supermercado, com as informações de como eu uso a minha internet, eu tenho um retrato muito fiel daquela pessoa. Talvez até mais do que se eu filmasse aquela pessoa no seu dia a dia. E a gente entende que quando uma pessoa, uma entidade, uma empresa, né, uma organização tem esse retrato dessa pessoa, ela tem a capacidade de influenciar essa pessoa, né? Isso a gente viu na discussão das eleições, mas eu posso ter isso em qualquer outra área.
Se eu tenho um retrato fiel daquela pessoa, eu posso influenciar o seu comportamento em relação à sua compra. Eu posso influenciar o seu comportamento em relação ao seu voto, né? E isso interfere na liberdade dela, isso interfere na sua autonomia. Então, eu diria que, em primeiro lugar, quando a gente tem essa regulação geral, devolvendo o controle dos dados para aquela pessoa, tornando ela protagonista, né, do fluxo de seus dados na internet e fora dela, isso é uma forma de você devolver a autonomia daquela pessoa na sociedade, né? Então, eu diria que a regulamentação geral, ela já busca devolver essa liberdade para a pessoa. Mas, mais do que isso, a gente também tem normas muito específicas, como, por exemplo, quando a gente fala de algoritmos, de decisões automatizadas, exatamente porque esse é um momento em que, muitas vezes, quando máquinas tomam decisões a nosso respeito, é o momento em que talvez a gente sofra maior perigo de não sermos tratados como nós mesmos, de não sermos tratados como pessoa. E a lei traz artigos específicos sobre discriminação algorítmica, sobre também decisões automatizadas. A ideia de que todos devemos saber quando esse tipo de decisão está sendo tomada, todos devemos ter o direito de pedir a revisão desse tipo de decisão, devemos ter o direito também de ter uma explicação sobre quais são os critérios que foram utilizados nesse tipo de decisão. Então, certamente, eu acho que a lei, ela busca exatamente isso, fazer com que a pessoa não seja seja influenciada facilmente, né? Mas que ela tenha esse poder de decisão, ela tenha devolvida a sua autonomia e a sua autodeterminação pessoal. Doutora, é impressionante. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu quero viajar. Parece que na hora que você abre suas redes, abre tudo, parece que alguém ouviu e está ali, pacote promocional, enfim. Estão dando a real responsabilidade, aquele questionáriozinho que você preenche, ninguém sempre achava que era besteira, né? Na verdade, é o grande mercado aí está atrás disso. Eu queria saber o seguinte, qual a responsabilidade dessas empresas, né? Que elas cuidam desses dados que são muito, muito, extremamente sensíveis. Isso é interessante. O que você está comentando é exatamente essa ideia de que eu posso personalizar. Né? Quando eu conheço os seus hábitos, eu conheço o que você compra, eu conheço aonde você navega, eu posso personalizar esses anúncios, eu posso personalizar as minhas ofertas. E eu acho que a lei, certamente, ela traz uma responsabilidade. Em primeiro lugar, todo dado que é coletado, que é transferido, que é utilizado, ele precisa ter uma base legal. Essa eu diria que é talvez a primeira grande obrigação que a lei traz para todas as empresas e todos os órgãos públicos. Nenhum dado pode ser coletado se eu não tiver uma base legal, um fundamento legal. E quais são esses fundamentos legais que a lei traz? Consentimento, o contrato, o legítimo interesse, uma ordem legal. Ou seja, se eu não tiver um fundamento, se eu não tiver o consentimento dessa pessoa ou não tiver uma outra base legal, estabelecida no artigo 7º da nossa lei, eu não posso tratar esse dado. Então, eu diria que ela traz uma responsabilidade para as empresas para dizer, olha, se você quer personalizar esse seu conteúdo, se você quer coletar esse dado, você precisa ter certeza que você tem uma base legal. Se não for o consentimento dessa pessoa, você tem que ter alguma outra base legal que a lei enuncia. Então, eu acho que esse é um primeiro grande passo. Não existe nenhum tratamento de dados, nenhuma coleta que possa ser feita sem fundamento legal, a partir do dia que a lei entrar em vigor. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande. E mais, depois que você começa a tratar os dados, porque você tem um fundamento legal, você só pode fazer isso, digamos, respeitando os direitos do titular de dados e mais, seguindo uma série de obrigações que a lei determina. Então, quais são os direitos? O direito de acesso, né? A pessoa tem direito de saber se o dado dela foi processado ou não. Ela tem direito, digamos, de retificar se o dado for equivocado ou estiver desatualizado. Ela tem direito de se opor a algum tipo de tratamento, se aquele tratamento não tiver um fundamento legal, né? E mais, quais são as obrigações que a lei determina? Uma delas é, por exemplo, a segurança da informação. Eu não posso tratar dados, eu não posso coletar, processar e usar esses dados se eu não tiver mecanismos de segurança, digamos, tanto técnicos quanto administrativos, que garantam que esses dados não vão vazar, por exemplo, né? E mais, se esses dados vazarem, a lei determina que se houver risco para o titular, esse titular tem que ser informado também. Então, eu diria que você tem algumas fases aí para que os controladores, o que a gente chama de agentes de tratamento de dados, para que eles possam verificar se de fato eles estão adequados à lei. Então, talvez o primeiro passo eu tenho um fundamento legal para coletar e processar esse dado. O segundo, eu estou cumprindo com os direitos do titular. E terceiro, eu estou cumprindo com as obrigações que a lei determina. Então,
Então, eu acho que tem uma série de passo a passo, digamos, tem um passo a passo importante, né, para que todos esses agentes de tratamento possam verificar se estão adequados à lei. Doutora Laura, obrigada por todas essas explicações. O JR Entrevista vai para o intervalo e, na volta, como as empresas devem se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente volta já. De volta com o JR Entrevista, hoje a nossa convidada é a doutora Laura Schertel, doutora em Direito Privado. Doutora, quais são as dicas para as empresas se adequarem a essa nova lei? O que elas vão ter que fazer? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, é sensibilizar o alto escalão dessa empresa, tá? É entender que a lei não é um bicho de sete cabeças, se adequar à lei, que, na verdade, você tem vários estudos que toda vez que uma empresa para olhar os processos, né, de fluxo de dados, você tem, inclusive, uma economia, porque você pode, inclusive, ter uma economia em relação a eventuais vazamentos de dados. Você tem uma série de processos que podem causar danos de reputação à empresa, né? Então, danos à reputação dessa empresa. Então, eu acho que o alto escalão da empresa estar envolvido num processo de adequação é fundamental. Indicar um encarregado de proteção de dados, digamos, trazer de fato, fazer com que essa adequação à lei não seja de fato algo visto apenas como uma coisa meramente burocrática, mas ver de fato essa adequação como algo que vai aumentar a confiança do cliente nessa empresa, que vai mostrar que a empresa está preocupada com os direitos desse cidadão. Eu acho que isso é fundamental. E questões muito práticas, né? O primeiro passo é você tem que olhar para dentro da sua empresa e identificar quais são os fluxos de dados, né? Quais áreas da minha empresa tratam dados pessoais, né? Nem sempre a gente não necessariamente fez essa reflexão ainda. Então, acho que é importante que a empresa olhe para essas áreas, ao identificar quais são as áreas que tratam dados pessoais, identificar para quais finalidades esses dados são tratados, para daí, em seguida, avaliar, eu tenho fundamento legal para continuar tratando esses dados? Eu tenho base legal para continuar fazendo os mesmos usos que eu fazia? Então, essa reflexão é fundamental. Em seguida, se eu chego à conclusão de que eu tenho essas bases legais, então eu preciso avaliar como tratar, né? Como tratar esses dados, como coletar esses dados de uma forma a ficar adequado à lei. E esse como, ele envolve dois passos. O primeiro digamos, respeitar todos os direitos que a lei estabelece. Então, o titular de dados, o cidadão, ele pode acessar todos os dados que a empresa coleta deles. O cidadão, ele pode buscar retificar, corrigir, né, esses dados. Então, isso é fundamental, porque às vezes a empresa tem um dado desatualizado e isso pode prejudicar depois o cidadão em algum processo de decisão que venha a ser tomado. Então, corrigir esses dados, atualizar esses dados, eventualmente cancelar um dado que ele não tenha, se ele não tiver uma base legal para aquele, digamos, para aquele tratamento. Né? Então, eu diria que esses direitos também precisam ser, a empresa precisa estar preparada para que o seu cliente, né, o cidadão, possa exercer esses direitos relacionados à proteção de dados. E mais, a lei estabelece uma série de obrigações. Uma delas é indicar esse encarregado, indicar a pessoa na empresa que vai falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que vai ser também o contato com o cidadão. Ela precisa ter clareza e adotar todas as medidas de segurança da informação para que essa informação não vaze, para que essa informação não seja acessada por pessoas não autorizadas. Então, isso é fundamental. Inclusive, se houver algum tipo de vazamento, as empresas elas precisam estar preparadas para poder avisar esse cidadão, avisar o titular de dados. Então, eu diria que a empresa ela precisa primeiro olhar para dentro, entender qual que é o ciclo de vida desse dado pessoal, para depois conseguir permitir que esse cidadão exerça esses direitos de acesso, de retificação, de cancelamento, e em seguida a empresa precisa cumprir também uma série de obrigações que a lei traz. Doutora, tem um dado interessante que cresceu bastante, exponencialmente, a quantidade de pessoas que passaram a ser MEI, microempreendedores, né, individuais. Eu queria saber o seguinte, quando a gente fala de empresa, uma instituição grande, exemplo de um hospital que tem muitas informações das pessoas, é fácil você identificar um departamento. Agora, quando você fala dessa quantidade de pessoas que tem o CNPJ, também é considerado empresa, como é que elas vão fazer? Tipo, o vendedor de cachorro-quente que recebe no WhatsApp todo santo dia informações do cliente, de gosto dele, nome, endereço, telefone. A lei previu também, prevê alguma situação específica para esse tipo de empresa?
Olha, nessa hora eu diria que entra a importante função da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque são dados sensíveis, né, também. São dados pessoais, né? No fim, todo dado que vier identificar um cliente, vier identificar uma pessoa, é um dado pessoal e, portanto, isso também está regulamentado na lei. Eu acho que a função importante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é fundamental porque ela, inclusive, poderia vir a trazer algum tipo de exceção em determinados tipos de obrigação para essas situações, né? Então, é por isso que eu diria, inclusive, que é fundamental a criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados o mais rápido possível. Sem ela é muito difícil a gente compreender essa aplicação da lei, entender as especificidades e eventuais aplicações diferenciadas. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Doutora, quais são as punições previstas nesta lei? Olha, existe uma série de punições, a gente chama tanto de sanções administrativas, que a própria autoridade pode aplicar, como também a responsabilidade civil, que são eventuais danos que ocorram. Essas sanções administrativas, elas foram postergadas, ou seja, elas só poderão ser aplicadas em agosto do ano que vem. Então, ainda que a lei ela vai entrar em vigor nos próximos dias, essas sanções administrativas, que envolvem multa, eventuais cancelamentos e suspensão de tratamento de dados, envolve também, inclusive, algum tipo de advertência. Todas essas sanções não poderão ser aplicadas agora. Elas poderão ser aplicadas apenas daqui a um ano. Tem até 20%, né, do valor do faturamento da empresa. Agora eu queria saber da senhora, doutora, em relação às fake news. É um dado bem sensível e esses são dados sensíveis que são disseminados de forma descontrolada, desordenada. Como é que está a previsão das fake news dentro desse projeto? Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não regula fake news, né? E como a gente chama, ela não regula desinformação. Mas é claro que ela pode ajudar nesse processo, porque nós sabemos que a desinformação, ela pode ter um efeito maior sobre as pessoas, seja de influenciar o comportamento, né? Quando essa desinformação ela é personalizada, quando ela visa atingir aquele tipo de pessoa, aquelas pessoas daquele determinado grupo. Então, essa personalização, como a gente já vinha conversando aqui, isso sim pode ser evitado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque os dados só podem ser coletados se você tiver um fundamento. Eles só podem ser usados se você tiver um fundamento, né? E mais, acima de tudo, a gente tem um princípio muito importante na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da finalidade. Se eu coletei um dado por uma finalidade determinada, eu não posso depois usar esse dado de qualquer forma, da forma que eu bem entender. Era o que vinha sendo feito até então? Olha, a gente tem algumas situações. O exemplo da Cambridge Analytica, que é aquele caso, né, famoso, que vocês também já comentaram, nos Estados Unidos, ele mostra um pouco esse desvio de finalidade, porque foram dados que foram coletados em um contexto de rede social, as pessoas baixaram um aplicativo para fazer um teste de personalidade, e sem que elas tivessem a menor noção daquilo, a menor ideia do que aconteceria com aqueles dados, os dados foram utilizados para a campanha de eleição, né, do presidente americano. Então, eu acho que isso é interessante a gente olhar. As pessoas achavam, quando elas baixaram aquele aplicativo, que os dados iam ser usados para uma pesquisa da Universidade de Cambridge e foram depois utilizados com uma finalidade completamente diferente. Então, a ideia básica da Lei Geral de Proteção de Dados, eu diria até de todas as leis de proteção de dados no mundo, é de que você não pode, depois que você coleta os dados em um contexto, você obteve o consentimento daquelas pessoas para usar os dados naquele contexto e informou para aquelas pessoas que você tinha aquela finalidade, você não pode simplesmente utilizar depois para uma finalidade completamente, eu diria até incompatível com a expectativa das pessoas. Então, isso me parece importante, né? No caso das fake news. Eu não posso personalizar ou simplesmente usar os dados para personalizar esse tipo de informação como eu bem entender. Eu preciso fazer isso de uma forma adequada, da forma que a lei determina, sempre com as bases legais e dentro de um contexto compatível no qual aquelas informações foram coletadas. O JR Entrevista vai por um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O intervalo é rapidinho. O JR Entrevista está de volta e a gente conversa hoje com a doutora em Direito Privado, Laura Schertel. Doutora,
Vamos falar então como é que vai se dar a criação dessa autoridade, né, por parte do governo, autoridade prevista na lei. Exato. A ideia dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é de que nós temos uma lei bastante geral, né? Como eu falei, essa lei ela se aplica a vários setores, ela é uma lei principiológica, com normas bastante abertas. Então, a ideia é de que você tenha uma autoridade, de fato, pública, que possa supervisionar a aplicação da lei, que vai orientar os cidadãos em relação à sua aplicação, que vai orientar as empresas e os agentes públicos de qual é a melhor forma de se adequar à lei. Então, essa autoridade ela também tem um papel não só, digamos, sancionatório, mas também de orientação, né? Essa autoridade não foi criada ainda, né? A ideia da lei é de que ela tivesse sido criada muito antes da lei entrar em vigor, mas ela não foi criada ainda. Recentemente, nós tivemos um decreto editado por parte do governo federal criando essa autoridade. Só que ele não, digamos, ele não está em vigor ainda porque ele diz que ele só vai começar a valer de fato quando houver a indicação dos seus diretores, né? Então, eu acho que essa talvez seja a tarefa mais urgente que nós precisamos cumprir. Precisamos indicar esses diretores. Essa autoridade ela precisa começar a trabalhar bastante rápido, inclusive para que as pessoas tenham clareza sobre os seus direitos eventuais. A gente tem algumas normas que dependem da autoridade. Eu vou dar um exemplo aqui. A lei diz que toda empresa, todo controlador de dados, tenha que ter um encarregado, o chamado DPO, Data Protection Officer. Mas a lei diz também que a autoridade pode dispensar algumas empresas, né, em relação a essa indicação. Então, essa, por exemplo, é uma função importante da autoridade. Regulamentar melhor a lei, dispensar, inclusive, as empresas de algumas obrigações que estão previstas na lei. Um outro exemplo, a lei diz que vazamentos de dados têm que ser informados sempre que eles causarem risco à população. Mas o que é exatamente esse risco? Isso também poderia ser concretizado pela autoridade. Então, me parece que quanto antes a gente tiver essa criação e a autoridade em funcionamento, né, e acho que é importante dizer, a lei também diz que, ainda que essa autoridade seja criada hoje na presidência da República, ela, em 2 anos, ela deve virar uma agência, né, uma autoridade, de fato, independente. Isso é fundamental. Por quê? Porque a autoridade, ela tem que, digamos, fiscalizar, supervisionar tanto o processamento de dados no setor público quanto o processamento de dados no setor privado. Então, é importante que ela tenha um distanciamento do setor público e também do setor privado. Então, eu acho que é importante que o governo crie essa autoridade, já pensando também que a própria lei coloca esse caráter transitório desse modelo na Casa Civil. A gente precisa de uma autoridade, e aqui a gente tem alguns exemplos de agências bem-sucedidas, como, por exemplo, o CAD, né? A gente precisa de uma agência robusta, que tenha credibilidade, porque somente assim ela vai conseguir regulamentar e orientar melhor a população quanto aos seus direitos e também orientar melhor as empresas quanto às suas obrigações. Agora, doutora, a senhora citou rapidamente aí o DPO. Qual vai ser a função desse encarregado pelo tratamento de dados? Olha, o encarregado de tratamento de dados, ele é chamado, né, de Data Protection Officer, ele nada mais é do que uma pessoa dentro da empresa, dentro de uma organização, que responde por como essa empresa trata os dados, né? Então, a ideia é de que você tenha alguém dentro da empresa que cuide e se preocupe de como essas informações são tratadas, de como se dá o compartilhamento de dados daquela empresa com os seus parceiros, se de fato está havendo se de fato está havendo a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos clientes daquela empresa, né? Então, a ideia do encarregado é que ele tanto converse com as outras áreas da empresa, sempre observando e orientando como a área de marketing, como a área de vendas, a área de RH, como é que essas outras áreas da empresa devem se atentar para possíveis violações a dados pessoais que a empresa esteja fazendo. Mas esse encarregado também tem uma função importante externa, que é essa função de se comunicar com os titulares de dados, né, os cidadãos ou os clientes daquela empresa, e se comunicar também com a autoridade de proteção de dados. Então, ele tem uma função essencial dentro dessa empresa, e eu diria que quando as empresas estiverem pensando em indicar esse encarregado, que ela busque indicar uma pessoa que tenha respaldo com alto escalão da empresa, que já tenha conhecimento técnico também da área de privacidade
e mais, que esse encarregado conheça, acima de tudo, muito bem todas as áreas da empresa, senão ele não vai conseguir se comunicar bem, né, com as diferentes áreas que tratam dados pessoais. Conversamos com a doutora Laura Schertel, doutora em Direito Privado. Doutora Laura, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela entrevista, doutora Laura. Obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima.